O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Boa aurora, ouvintes do Xadrez Verbal, meu nome é Felipe Figueiredo, esse é mais um programa do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal, e na edição de hoje a gente vai conversar com o Paulo Siqueira, ele que, antes de tudo, é nosso ouvinte, e antes ainda disso, antes de tudo mesmo, conversou com a gente diretamente da gloriosa República de Vanuatu. Tá? Ele que trabalha, né, em agências da Organização das Nações Unidas, tá? Ele é da área de TI, ele vai contar um pouco justamente para a gente da sua carreira, de como foi, né, como se desenvolveram essas coisas na vida dele, e ele trabalha com a organização de eleições pelo mundo em países, né, que normalmente contam com ajuda internacional para sua infraestrutura eleitoral. Tá? Então, é um papo que une tanto os aspectos do xadrez verbal, né, ou seja, política internacional, relações internacionais, quanto com a pegada do repertório, que é a pessoa contar a sua vida, relatar um pouco, né, da sua carreira. Quem fez a ponte foi outro ouvinte nosso, né? O filho dele, o Gabriel Siqueira, né, que no Twitter é conhecido como Gabriel Dredd, que inclusive participa ali em alguns momentos da conversa, ele ficou ali de olho e tal, e eventualmente também participou. Ele que trabalha com ecovilas, tá? Então, para quem se interessa pelo assunto também, sigam o Gabriel Dredd lá no Twitter. Para quem quiser seguir o nosso convidado, Paulo Siqueira, lá no Twitter ele é @psiqueira, Siqueira com S, tá? Lembrando que depois os perfis ficam linkados lá no site do Xadrez Verbal, certo? Então, novamente, foi um papo muito interessante. A gente teve também que dar conta aí do fuso horário, né? Porque o fuso horário de Vanuatu é bastante diferente do brasileiro. E lembrando, se você tem sugestões, recomendações, contatos, pontes aqui para o repertório, escreva em contato@xadrezverbal.com, certo? A gente já vai fechar a nossa segunda temporada, ano que vem teremos a terceira, se tudo der certo, a gente vai inclusive esticar um pouco a terceira temporada, talvez fazer um pouco mais de entrevistas, né? Mas então, sem mais delongas, eu calo a minha boca e vamos ouvir a conversa com o nosso querido Paulo Siqueira. Boa aurora, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal. E na edição de hoje estamos com Paulo Siqueira, ele que é consultor internacional na área de TI e pai do nosso ouvinte Gabriel Dredd, que também nos acompanhará nessa edição. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, prazer estar aqui conversando com vocês e participando desse nobre trabalho de notícias que vocês divulgam aí pela internet. E realmente é um trabalho muito bacana e vamos ver se eu consigo colaborar um pouco com vocês. Paulo, primeiro, né, novamente, muito obrigado por nos acolher. Você que reside na gloriosa República de Vanuatu, ou Vanuatu, como a gente fala de brincadeira no programa, são 7 da manhã aí, porque é um fuso enorme de diferença, e você, né, não vou chamar de senhor, você tem uma história, né, uma trajetória de vida incrível e muito pertinente com a temática do nosso programa, né? E então vamos começar do começo, né? Você trabalhou por 20 anos com TI, né, com tecnologia da informação, em bancos aqui no Brasil, e um belo momento, né, você decidiu trabalhar em parceria com a Organização das Nações Unidas como consultor para implantar sistemas de TI, como gerente de TI, em diferentes países do mundo. A gente vai falar alguns deles daqui a pouco. Mas como foi o início dessa trajetória? O que motivou você a fazer isso, a tomar essa decisão? O que proporcionou, né? Como foi passar a trabalhar de bancos no Brasil
com eleições com as Nações Unidas? É uma pergunta bem interessante, na verdade. Eu sempre me lembro desse momento, porque foi um momento bem específico na minha vida. Começando do começo, profissionalmente, eu entrei no Banespa, o antigo Banespa, que depois foi comprado pelo Santander, em 79. E fui funcionário do Banespa e Santander até 2001, talvez. Enfim, foi uma longa carreira dentro do Banespa e depois um pouco mais com o Santander. E eu entrei no Banespa como caixa. Depois de um ano ou dois, eu fiz um concurso interno. Fui ser operador de computador no Centro de Processamento de Dados. E como operador de computador, naquele tempo carreguei muita caixa, montei muita fita, aquelas coisas que a gente vê hoje nos filmes, né? Que tem aqueles rolos, aquelas coisas rodando e tal. Aquilo foi talvez uns 2 anos da minha atividade, montando fita e botando papel em impressora. E gradativamente eu fui me aprimorando ali dentro, fui me interessando mais por essa questão de TI. Eu, na verdade, eu tinha meu background era de comunicação, eu fiz filosofia, fiz linguística, mas estava ali mais uma necessidade mesmo financeira. E estava com um filho pequeno, o Gabriel era pequenininho, casado, temos que botar o dinheiro o pão na mesa. Nesse meio tempo todo, eu acho que talvez eles gostem de ouvir um pouco sobre isso, em função do momento político, que era... estamos saindo aí da ditadura militar, processo de transição, e muita reivindicação, eleições diretas. Acabei me envolvendo muito em todos esses movimentos e me envolvi bastante com o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Depois tive bastante contato com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Trabalhei muito tempo com eles, muito como voluntário. Enfim, eu tive uma inserção bem interessante dentro do movimento sindical da época, inclusive com o PT, e isso durou até mais ou menos 90 e alguma coisa, quando eu achei que eu devia focar mais no meu trabalho profissional, porque aquela vida estava me consumindo muito. Não só fisicamente, mas como mentalmente, né? E dentro do banco, eu fiquei licenciado um período do banco, e quando eu retornei, voltei lá a montar fita, na época já tinha mudado para cartucho, que era um trabalho que os robôs faziam, e fiquei lá um tempo, e em seguida, já internamente lá, eu já tinha bastante conhecimento na área, me chamaram para trabalhar numa área de pesquisa de novas tecnologias bancárias, e ali desenvolvi o primeiro projeto de intranet do banco, depois da internet, do home banking, e enfim, a coisa foi correndo lá, e eu participei o banco me proporcionou participar de um projeto em Nova York. Era um workshop de comércio eletrônico. Eu nem me lembro direito a data mais, mas faz bastante tempo. Era bem o início de tudo. E eu fui para lá e o banco pagou a minha passagem. Eu falei para minha mulher assim, não, vamos junto, eu pago a sua passagem e a gente pega lá uma semana de férias depois e vamos conhecer Nova York. Aí topou, fomos lá para Nova York, fiz reserva lá num hotel. Quando eu chego, aquela noite mal dormida, que vocês acho que sabem como é que é, enfim, chego lá cansado e tal, tô no saguão do hotel, de repente eu vejo, meus amigos me chamavam de Paulão. Paulão, o que você está fazendo aqui? O que é isso? Aí eu olho, era um amigo meu.
e um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, falecido hoje, chama Ives Tavares, grande jornalista, e foi uma coincidência incrível. E ele estava lá com o filho dele e ele falou para mim, olha, eu estou visitando um amigo na ONU, que ele é jornalista também, ele trabalha na ONU, e nós vamos lá passear, ele vai levar a gente para conhecer a ONU. Você não quer ir também com a gente? Vamos embora. Corri, deixei a bagagem no quarto, saímos lá, o hotel era perto das Nações Unidas, fomos lá. Visitamos tudo, achei aquilo tudo muito bacana, legal, interessante. E, bom, aí fui no banheiro dar uma aliviada, né, o famoso número 1, e junto com esse jornalista, e conversamos um pouco lá. E aí eu falei, pô, aqui era um lugar interessante de trabalhar, né? Essa vida de banco é meio complicada, né? Chata e tal, às vezes 20 anos fazendo a mesma coisa. Aí eu falei assim, pô, acho que aqui é o lugar, o que eu preciso para trabalhar aqui? Quando eu saí de lá, eu já saí com esse troço na cabeça. Falei, o que eu preciso para trabalhar na ONU? Bom, a primeira coisa é melhorar o meu inglês. Eu tinha um inglês aqui, ainda tenho, mas naquele tempo era zero, né? Sempre fui mau aluno na escola. Então, eu falei, pô, preciso me dedicar mais aqui no inglês e tal, como é que faz? E, bom, voltei para o banco, voltei para o trabalho, apresentei lá meu projeto, fizemos um projeto de comércio eletrônico e tal. E aí o banco, na época, financiou o meu estudo de inglês e também financiou o meu mestrado. Eu falei, eu preciso melhorar o meu currículo, né? E aí financiou o meu mestrado, eu fiz um mestrado no IPT, em Engenharia de Software, e fiz 2 anos de inglês. E naquela época não tinha tanta internet assim, o negócio era muito mais limitado. Nessa época também o presidente do banco, na época era o interventor do Banco Central, ele tinha sido diretor de TI. E quando eu apresentei o projeto lá da intranet e tal, ele ficou muito interessado. E no final das contas, quando ele virou presidente do banco, ele me chamou para trabalhar com ele. E fiquei lá com ele acho que 1 ano e meio, 2 anos, mas também não me adaptei muito ali naquele processo e voltei para a área de TI, mas continuando sempre olhando essa perspectiva de trabalhar no exterior, trabalhar na ONU e tal, e pesquisando um pouco algumas oportunidades, e eu vi um anúncio, nem sei como foi que eu vi, mas eu recebi ou eu vi que tinha uma possibilidade de fazer um intercâmbio, um fellowship, com um instituto na Itália que chama ICS, e era ligado ao NIDO, né, que é a parte de desenvolvimento industrial da ONU. E era para 3 meses. E eu me inscrevi, fui selecionado, e aí no banco eu tinha lá licenças acumuladas, férias. Eu falei, vou tirar essas férias e vou fazer esse internship, né? Vou fazer esse intercâmbio, né? Tinha uma certa remuneração. Eu falei, não, bacana, vamos lá. E era em Trieste, na Itália. E lá fui eu. Aí uma semana antes de eu ir, um pouco, talvez 10 dias antes, eles me contataram novamente e falaram assim, olha, Paulo, tem um projeto para a América Latina, que nós estamos começando agora, o teu perfil se adequa ao que a gente precisa. Em vez de você vir como fellow, você não quer vir como consultor? Só que é um projeto um pouco mais longo. E 1 ano, alguma coisa assim. Aí eu conversei com a minha esposa, né? Célia, minha querida e amada esposa, e o meu filho também. Na época era adolescente, então você já sabe, né? Enfim. E lá fui eu para a Itália. Sofri muito, né? Senti muita saudade da família, primeira experiência fora. Sofre bastante, está acostumado, né, com aquela vida de rotina. Mas foi ótimo. Fiquei lá na Itália, depois a Célia ia e voltava para o Brasil, o Gabriel chegou aí para a Itália também. O Gabriel estava fazendo vestibular na época. E aí acabei ficando quase 2 anos na Itália, e desse projeto,
Era um projeto que chamava Technology Foresight, e esse projeto tinha o intuito de investigar padrões de novas tecnologias focadas para o contexto local. Ou seja, em que tecnologia o Uruguai pode ser bom nos próximos anos? Qual que é o foco? Onde é que o Uruguai deve investir? Porque não tem condição de investir em tudo. Então, o projeto era nesse sentido. A minha função era chamava Site Manager. A gente tinha um aplicativo, que eu acho que não existe mais, mas que, enfim, aglutinava chat, como é que chamava isso? Você podia fazer upload de documentos, tinha um site, enfim, tinha várias facilidades lá que permitiam o intercâmbio de informação entre os pesquisadores. E a rede chegou a ter mais de 3.500 pesquisadores focados nessa área, que tinham interesse nessa área. Tinha uma newsletter, fazia newsletter, enfim. Foi bem interessante. E aí o projeto acabou. Era um projeto de curta duração. Eu também tive a oportunidade de ir para a Argentina, fui para a Venezuela na época, dei curso na Universidade Central da Venezuela, na Universidade de São Salvador, em Buenos Aires. Foi uma experiência muito bacana. Eu falo, essa é uma vida que eu quero continuar fazendo, né? O problema é a oportunidade. Aí acabou o projeto, voltei para o Brasil, o banco na época já era Santander, eu já tinha feito, quando eu fui para a Itália, eu pedi licença sem vencimento. Depois de um ano, eu voltei ao Brasil, pedi demissão, fiz um acordo lá e pedi demissão. E quando eu voltei, depois de desempregado, para São Paulo, na época eu morava em São Paulo, o banco me contratou novamente. Aí fiz um trabalho lá de alguns meses, e quando a nova diretoria de TI do Santander tomou conta do Banespa, né? E, enfim, trocou toda a equipe gerencial, eles me mandaram embora. Eu tinha um contrato através de uma empresa, eu fui dispensado. Aí me lembro que ainda tinha uns jardins fora assim do prédio, eu saí ali, sentei e falei, poxa, que coisa, né? A gente se dedica tantos anos, nunca aconteceu isso comigo. E estou eu agora desempregado. Aí fui para casa, estou lá, né? Depois de uma semana, eu estava fazendo no banco, nesse momento, um projeto na área de comunicação, dando suporte lá na intranet na área de comunicação. Aí a diretora de comunicação entrou em contato comigo e falou, Paulo, você é imprescindível aqui, nós queremos te contratar, deixa para lá essa história aí da área de informática, vem aqui trabalhar comigo e me ajudar aqui a levar esse projeto para frente. Aí voltei para o banco, contratado, com um salário melhor, e fiquei ali talvez um ano trabalhando com uma jornalista que chama Regina Pitocha, está ativa aí no mercado, uma grande profissional, e, enfim, uma pessoa que eu tive bastante contato e eu tenho bastante carinho por ela. E eu estou lá, fazendo o meu trabalho diário, e aí eu tinha ainda existe isso, eles chamam um roster, que é como se fosse uma lista de pessoas pré-aprovadas para trabalhar na ONU. No caso, aí eu estava no roster de voluntário, como UNV, né? United Nations Volunteer. Todo mundo aí tem os ouvintes, quem tiver interesse, é uma porta de entrada para a ONU. Quem tem interesse, eu gostaria de experimentar, né, como é essa atividade, tem muita oportunidade, e eles recrutam pessoas para o mundo inteiro. E aí eles me contataram e era para trabalhar no Timor-Leste. Isso foi acho que foi 2001. E o Timor-Leste tinha acabado de ter aquele processo de decisão de rompimento lá com a Indonésia, né? E teve lá o referendo, e eles resolveram pela independência. A ONU ocupou ali o espaço durante um certo período, né, num processo de transição, e foi quando eu fui para lá. Eu fui para lá como voluntário, trabalhar na área de telecomunicações do governo, na área de desenvolvimento de sistema.
Aí fiz lá um sistema para registro de automóveis e um projeto de ligar algumas províncias e algumas áreas do Timor com a área central, e estava lá em implementação. Foi ter um investimento grande lá. Acho que foi a Coreia do Sul, botou lá $1 milhão para fazer a infraestrutura com fibra ótica, isso dentro de Dili, né? Era bem interessante. E tinham outros voluntários de outros países e fiz alguns bons amigos. E depois de 3 meses eu fui contatado, encontrei um brasileiro que na época trabalhava no Tribunal Eleitoral aí do Brasil, acho que em Santa Catarina. E ele falou: Paulo, eu estou aqui, mas a minha posição é no Brasil. A minha posição é no Brasil, eu não posso ficar aqui mais tempo, eu tenho que voltar para lá, porque senão o meu emprego fica comprometido. Eu preciso botar alguém aqui no meu lugar e tal, vem para cá, você não quer aqui me substituir e tal. Eu falei para ele: olha, eu nunca trabalhei na área eleitoral, não é o meu viés. Não, mas é tranquilo, porque eu preciso aqui, você dá conta, você... Enfim, acabou me convencendo, e aí eu falei: então vamos lá. Aí eu enviei currículo, aquela história toda, fiz entrevistas com o diretor na época para a região, e eu fui trabalhar com uma organização que chama IFES, International Foundation for Electoral Systems, or Election Systems, alguma coisa assim. E eles me contrataram, e aí obviamente eu tive um upgrade no salário, eles pagavam o meu hotel, que até então eu morava lá num quartinho. Cheguei lá no Timor, fui morar num container, né? Depois do container, fui num quartinho, num hotelzinho lá, dos padrões bem perrengues, bem voluntário mesmo. E aí quando eu fui trabalhar com a IFES, o salário melhorou e eles me reembolsavam a moradia, e eu fiz um upgrade lá e consegui um quarto num hotel lá bem razoável. E que era um hotel português, tinha um restaurante excelente, que estava incluído tudo no pacote. Enfim, aí a minha vida melhorou, saiu do 1 para o 5, né? E foi bom, foi bem legal, e eu desenvolvi muita coisa lá. E eu fui trabalhar no projeto eleitoral do Timor-Leste. E quando eu cheguei no escritório não tinha nada. E não tinha nada, não tinha equipamento, não tinha absolutamente nada. Eu achei um servidor velho lá. Durante o processo da independência, tinha lá os dados de alguns eleitores ou do registro civil, mas era uma coisa muito incipiente. E aí eu fiz um projeto, o que precisava ter: precisamos comprar servidor, precisamos comprar computador, precisamos montar a rede, e enfim, aí a IFES financiou a compra dos equipamentos, não foi muita coisa, e aí montei lá a estrutura de TI deles, a parte de network, né? Montamos lá a rede, conseguimos conexão com a internet, e servidor de dados, aí servidor de aplicativos, firewall, e sistema de backup, e aí base de dados, instalei a base de dados. Depois criei um aplicativo para registro de eleitores e fizemos lá um registro. Fizemos o registro eleitoral. Na época, registramos 600 mil pessoas, pouco mais talvez, em todo o Timor, porque eles iam fazer umas eleições. Primeira eleição lá chama suco, né? Chefe de suco, que é como se fosse uma tribo, né? Ou uma vila, né? E já tinham 5 mil sucos espalhados pelo Timor. E aí as equipes foram com os formulários, fizeram o registro, me mandavam o registro, essas folhas de registro, e aí a gente tinha de fazer a entrada de dados, o data entry, e aí esse software, eu desenvolvi o software para fazer o data entry,
E nisso eu ia e voltava para o Brasil, porque era assim, contrato de 3 meses. Não, mais 3 meses. Aí ficava 15 dias no Brasil. Não, Paulo, você tem que voltar. Aí mais 3 meses. Eu fiquei nessa até 2005. E esse registro foi muito bacana, essa experiência, porque eu falei, agora como é que nós vamos fazer o data entry? Quem que nós vamos contratar para fazer o data entry? Aí eu fiz um acordo, né? Nós fizemos um acordo com a Universidade de Dili e contratamos lá, talvez 150, não lembro o número mais, mas acho que foram 150 estudantes, alguns professores para ser coordenadores. Eu consegui, acho que 120 computadores através da ONU, que eram equipamentos que tinham sido usados anteriormente, porque a missão da ONU estava acabando, e aí os equipamentos estavam parados. Eu consegui esses equipamentos emprestados e montei lá uma entrada de dados, uma área lá para entrada de dados, e nós trabalhamos lá 3 meses fazendo entrada de dados. A gente tinha 2 turmas, 2 turnos de 8 horas, alguma coisa assim. Muitas vezes funcionava na base do gerador, água não tinha, eu muitas vezes comprei água no meu bolso para os estudantes poderem tomar água durante o dia. Enfim, foi uma luta, né? Uma coisa bem árdua. No fim deu certo. Muito erro, né? Você imagina. E a qualidade também não era muito boa do pessoal, né? Muitos deles, primeiro contato com o computador. Mas eu acredito que foi assim, acho que todo mundo que participou lá local teve uma experiência muito interessante, e eu tenho certeza que aquilo deu um upgrade na vida deles em termos profissional. Eu treinei pessoal local também, para quando eu fosse embora eles continuassem tocando o sistema. E numa dessas que eu fui e voltei, um que eu tinha treinado já não estava mais, porque um banco da Nova Zelândia, o ANZ, contratou o rapaz, entendeu? Eu já tinha treinado, aí, bom, enfim. Esses são os percalços da vida de informática, né? Já naquele tempo não era assim tão simples, né? Você manter bons técnicos, né? Bom, enfim, terminada essa fase, fizemos a eleição, tudo certo, tudo funcionou bacana. Nesse momento eu estava fazendo parte do roster, né, da lista que eu falei para vocês. Naquela época era de voluntário, aí eu já era parte do roster das Nações Unidas em Nova York, onde eles têm um departamento lá de Political Affairs, né, e onde está essa parte eleitoral. Então eles têm lá uma lista de pessoas das mais diversas funções, né, para dar apoio eleitoral. Desde a área técnica, a parte de operações, a parte legal, né, tem roster, toda a atividade que você pode pensar na área eleitoral, eles têm lá os rosters. Então, quando tem necessidade de mandar alguém para algum país, eles selecionam desse roster algumas pessoas e dali, eventualmente, sai uma pessoa para trabalhar em alguma missão ou em algum país que necessita desse apoio técnico, né? E aí eu fui contratado para trabalhar na Palestina. E aí eu já estava até no Brasil. E eu falei, pô, Palestina, né? Pô, a Palestina é uma coisa muito bacana. Bom, enfim, só para encurtar um pouco a história do Timor, tem 1 milhão de histórias sobre o Timor. Acho que eu podia fazer só um programa voltado para o Timor, entendeu? Mas eu acho que não vai dar muito tempo aqui para eu contar um pouco mais de outras histórias, né? Mas, enfim, coisas incríveis. E aí, vamos para a Palestina. Pô, fiquei preocupado, né? Palestina, como é que é a Palestina? Aí entrei em contato com eles lá. Eles tinham um projeto que chamava UNDP, PAPP, alguma coisa. Era um programa de apoio ao povo palestino, que era ligado ao PNUD. E aí eu fui como consultor. E ganhando um pouquinho melhor, mas não muito mais. E lá fui eu para a Palestina.
e o escritório eleitoral ficava em Ramala, e passei 2 ou 3 dias ali em Jerusalém, onde era o escritório desse programa de apoio ao povo palestino, até ser realocado para Ramala. E sempre ansioso, né? E aprendendo muito como é que é, telefone, com quem que eu falo, como é que eu entro em contato com a minha família, e aquela coisa toda, e, ansioso, né? E, enfim, e aí cruzei, me levaram para Ramala, cruzei lá os checkpoints, e aí eu tinha uma identidade da ONU, fiz um briefing, né, que a gente fala, um security briefing, né, eles te dão uma explicação sobre a questão de segurança. Bom, basicamente, o que eu me lembro do security briefing que eu recebi lá na Palestina é assim: olha, Paulo, quando você chegar lá em Ramala, você tem que dar um tempo até os israelenses saberem quem você é e até os palestinos saberem quem você é. Depois disso, você não deve ter problema. Então, em relação a toda essa questão de segurança, isso é o que eu tenho hoje para mim, que na verdade foi importante. E lá fui eu para Ramala. Fiquei lá no hotel, inicialmente. Fui muito bem recebido, gostei muito das pessoas. Primeiro contato, né, trabalhando com os árabes, e me trataram super bem, muito bem recebido. Aí, desse hotel, eu fui procurar um lugar para morar, arrumei um prédio de apartamentos, e eu aluguei um apartamento lá, que era em frente à sede da Fatah. E no começo fiquei um pouco preocupado, mas depois se acostuma, né? Então, todo dia que eu saía para o trabalho... Só contextualizando para o nosso ouvinte, né, que o Fatah é o partido que era do Yasser Arafat, é o principal partido secular da Palestina. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Não, foi mais para o nosso ouvinte que... A parte do senhor está excelente. A nota de rodapé. Não, mas é bom, porque para mim, às vezes, é comum, né? Como eu vivenciei, às vezes eu não percebo essa... Talvez é que algumas pessoas não tenham conhecimento, né, de tudo, mas eu estou tentando explicar um pouco mais. Eu vou prestar atenção. Bom, enfim, e aquela história, depois muita gente armada para todo lado, você acaba se acostumando um pouco com essa vida. Nesse hotel, na primeira semana que eu fiquei lá, eu estou na janela um dia, acho que eu ficava no 3º andar, alguma coisa, estou olhando a rua assim do 3º andar, aí para um jipe, tipo de exército assim, descem os caras, entram numa lojinha lá, pegam um cara pelos pés, pelos braços e jogam o cara como se fosse na bagageira do jipe, né? Eu falei, não, meu, que lugar que eu fui parar, né? E, obviamente, não soube o que aconteceu e também não fui perguntar, né? Deixei para lá. Mas depois disso, como o escritório eleitoral era próximo, eu ia a pé. E aí voltava a pé, e não tinha carro. E acabei me acostumando também. E de vez em quando eu pegava lá acho que eles chamavam de lorry, que é tipo um micro-ônibus, né? Que transporta aí talvez uma dezena ou 15 pessoas, tudo meio empilhado lá dentro. E aí eu aprendi também quanto pagava, como é que falava, entendeu? Aprendi lá uma meia dúzia de palavras em árabe e fui lá fazer meu trabalho. Fui fazer análise de base de dados, né? Descobri lá, por exemplo, um furo tinha de 30 mil eleitores que não estavam sendo considerados na lista eleitoral. Fizemos um projeto bem similar ao que eu tinha feito no Timor, mas a capacidade palestina, a técnica palestina, é muito, muito superior, né? Muito superior. Então, ao Timor-Leste. Então, na verdade, eu até fiquei numa posição razoavelmente confortável.
E eu sentava na mesma sala que o gerente de TI, e a gente sempre ficava ali todo dia trocando ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, melhor assim. Participava de algumas reuniões com a direção, né, do eleitoral, e era um projeto para 6 meses. Esse projeto depois, as eleições foram adiadas, e eles estenderam meu contrato por mais 3 meses, e eu fui ficando na Palestina. Foi muito bacana, também muita experiência legal, viajei bastante, adorei a comida, adorei o povo palestino, entendi um pouco das dificuldades deles em relação a essa situação política toda ali do Oriente Médio, o conflito árabe-israelense, a situação dos árabes vivendo em Israel, né, é um verdadeiro apartheid, né? Porque são duas categorias de cidadão, né? Enfim, mas eu tinha a liberdade de ir e vir. E eu comprei um Fiatzinho, daqueles antigos, e eu atravessava ali os checkpoints, né? Ia para Jerusalém de vez em quando, passei bastante. Fui ver lá o Mar Negro, o Mar Morto, enfim, conheci algumas outras cidades, tive a oportunidade de ir até a Jordânia, fui conhecer Petra, que é uma cidade turística, né, antiga, fantástica, enfim, essa parte boa, né, desse tipo de trabalho. E aí também muitas saudades na família. E quando acabou meu contrato, em novembro, eles não tinham mais dinheiro para me contratar, e as eleições eram em fevereiro. Isso era novembro, eu acho. E aí o diretor da área eleitoral e o gerente tem, então, Paulo, você tem que ficar aqui com a gente tem que dar um jeito e tal. Aí ele falou com os americanos, tinha essa AIFES, né? Eu te falei que eu trabalhei no Timor, eles são subvencionados pela ajuda americana, pelos AIS, né? E eles estavam lá presentes também. E eles estão em muitos países aí espalhados pelo mundo, também dando suporte eleitoral. E a AIFES me contratou então. E aí eu saí da ONU e fui trabalhar com a AIFES, com um contrato acho que 3 meses, para chegar até as eleições. Basicamente eu continuei fazendo a mesma coisa, só que aí eu já me reportava a AIFES, né? Então eu também tinha algumas reuniões lá com eles, mas tudo dentro uma certa tranquilidade. E aí tive um upgrade também, porque a AIFES pagava melhor e me deu carro, né? Então eu vendi o meu carrinho lá e fiquei usando um carro alugado. E a questão do carro, você sabe que negociar perdoe os árabes que estejam ouvindo esse programa, mas eles são muito espertos e sabem negociar muito bem. Bom, basicamente assim, eu comprei o carro e praticamente eu tive de quase pagar para vender o carro no final, porque apareceu tanta coisa que, enfim, na negociação eu queria era me livrar do carro, porque eu tinha de voltar para o Brasil, e o carro estava no meu nome, e eu falei, não, preciso me livrar do carro aqui rapidamente, então eu vou deixar um carro aqui no meu nome, né, legalmente. Então eu entrei num acordo com eles, e aí foi gozado, porque o cara que comprou não podia ir em Ramallah. Então eu fui até o checkpoint, um dos checkpoints, atravessei o checkpoint com o carro, encontrei o cara do outro lado, entreguei o carro, voltei a pé e dali eu fui para o escritório, que não era também muito longe do checkpoint. E aí estou lá no escritório trabalhando e já era de noite. E aí esse cara que comprou o carro me liga e fala, Paulo, não, aconteceu aqui, o carro quebrou no meio do caminho. E é um lugar muito visado aqui, tem sempre franco atirador aqui, eles vão me acertar aqui, eu estou no meio do caminho, o que eu faço? Eu falei, eu sei lá o que você faz, pô, já vendi o carro para você, o que eu posso fazer? Aí, lá no Israel, você tem que ter um colete, né? Quando você tem um acidente, assim, tem um kit, né? Que você põe um colete amarelo e tal, que chama atenção, enfim. E eu falei pro cara, ó, tem o kit aí no porta-luva, pega o kit, põe aí e liga aí para um mecânico para vir te socorrer. Pega um guincho, né?
E aí foi o que aconteceu. O guincho veio, levou o cara embora e eu tive aí de gastar mais alguns dólares para pagar o guincho. Por isso que eu falei para você que eu quase paguei o carro para levarem o carro embora. De certa forma eu paguei. Mas enfim, só um parênteses aí sobre essa história. E o que aconteceu depois da Palestina? Depois da Palestina... Antes de você engatar depois da Palestina, uma pergunta ainda sobre o Timor, que você até falou que tinha muitas histórias e tal. O Timor tem a distinção dentre todos os países que eu sei que você já trabalhou, é o único deles que é lusófono, né? E é talvez um dos países mais jovens do mundo, né? A independência do Timor-Leste é em 99. Como era a interação deles com um brasileiro? Eles viam um brasileiro de forma mais amigável, ou era igual, enfim, o idioma colaborava ou não? Como era essa relação? Bom, é o seguinte, eu fui sempre muito bem recebido. O que aconteceu lá em Dili na época? Eles ficaram vários anos sob o domínio da Indonésia, né? Porque, acho que você sabe, acho que foi em 74, quando teve a Revolução dos Cravos lá em Portugal, as colônias foram todas liberadas, né? O Portugal liberou as colônias no exterior, que tinha as colônias da África e tinha o Timor-Leste. Era uma colônia portuguesa. Quando Portugal saiu, a Indonésia invadiu. E a Indonésia, o Timor ficou sob o domínio da Indonésia até 99, quando teve o referendo. E aí eles proibiram de se falar português. Não podia falar português, proibiram o ensino de português nas escolas, então eles só aprendiam lá o Bahasa, né? Bahasa indonésia, que é a língua indonésia, e eles falavam a língua local, que era uma mistura de várias línguas, enfim. Então a comunicação era uma coisa assim, ou falava inglês, e alguns não falavam muito bem, ou falava Bahasa, que eu não falava nada, e português, as pessoas acima de 40 anos falavam português. Então, na verdade, as pessoas que ficaram no comando do país naquela época, que eram os timorenses, esses falavam português. Mas os jovens, eram poucos que falavam português, por causa dessa limitação. Mas eles gostavam muito dos brasileiros. E também porque o Brasil teve contingente militar lá. E eles tinham um contingente, acho que eles prestavam suporte direto para o presidente, na época era o Xanana. Eles eram da guarda pessoal do Xanana. Era a responsabilidade do Brasil. Então eles eram bem vistos e faziam um bom trabalho. Tive também bastante contato com embaixadores brasileiros que passaram por lá. Tenho uma grande amiga, até hoje, que trabalhou comigo lá. E o que mais que eu posso te falar dessa história? É difícil, né? Difícil, mas hoje o português foi reconhecida como uma língua oficial. Teve muita discussão na época, porque tem uma influência grande da Austrália. Para quem não sabe, o Timor é colado ali na Austrália e tem interesses geoeconômicos, né, entre os países ali, questão de petróleo. Tinha uma discussão muito grande nessa época. E o que eu me lembro um pouco era assim, o português foi escolhido como uma língua oficial porque era para se diferenciar ou para manter um pouco de independência com relação ao domínio colonizador. Então eu acho que por isso que o português se manteve lá. Então eles têm 3 línguas oficiais. Até aprendi a falar algumas palavras lá, que eu pegava um táxi e falava para a direita, para a esquerda, segue em frente, entendeu? Então eu aprendi um pouco lá para poder direcionar o motorista. Na maioria dos países que eu trabalhei, o brasileiro vai bem. Talvez não hoje no Haiti, né? Mas
nos outros países, assim, ser brasileiro ajudava bastante. Ajuda ainda. E Paulo, falando um pouco mais especificamente de Brasil, né, você citou seu envolvimento com o movimento sindical, Direta Já, e nesse aspecto eu queria que você comentasse sobre a evolução do sistema eleitoral brasileiro que tem sido posto em xeque, né, pela situação. Essa é uma boa pergunta, né? Eu posso falar, não, como eu estou fora do contexto do Brasil, mas olha, é o seguinte, essa questão específica do Brasil agora, eu acho que tem muito a ver com uma manipulação política, né? Então esse questionamento todo, dentro do contexto que eu consigo acompanhar do Brasil, esse questionamento sobre o voto impresso, ele tem um viés muito político. Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque eu acho que a diferença do Brasil para outros países que eu já trabalhei é a questão da confiança nas instituições. E desde que eu me lembro, assim, que eu participei dentro dessa área toda, o brasileiro sempre teve muita confiança, né, nas instituições brasileiras, no TSE, e eu acho que isso foi sempre um ponto positivo, no sentido da credibilidade, né, e do processo todo. Agora, se você pegar a questão do voto impresso e transferir isso para outros países, é claro que pode existir manipulação. Eu não conheço profundamente a questão técnica do Brasil, mas existe uma série aí de procedimentos, de auditoria, e que dificultam, né, tudo isso. Então, eu acho que essa questão do voto impresso no momento do Brasil é irrelevante. Mas depende muito do contexto do país. Eu vou dar um exemplo mais pertinente. O caso do Zimbábue. Eu trabalhei no Zimbábue. Quando eu fui para lá, o que acontecia? A lista eleitoral, ela era extraída do registro civil e não tinha credibilidade política, entendeu? Então, não, a lista é manipulada, Tinha até uma versão lá que se dizia assim, não, é porque eles trouxeram, não vou citar o país, né, mas um país ali do Oriente Médio que trouxe os técnicos para cá e eles manipularam as eleições para favorecer o governo e tal, e papapá, e aí, enfim, aí decidiu-se que tinha de ter um registro eleitoral separado. Então, se você pensa assim, bom, o registro eleitoral está na mão do governo, né, e ele é passível de manipulação, entendeu? Aí você pensa, bom, quem desenvolveu o sistema e quem trabalha com informática e com TI sabe que sempre existe uma possibilidade de manipulação que dificilmente pode ser detectada, porque são milhares de linhas de código em cada sistema. Então, assim, para você analisar isso com detalhes, é muito difícil, né? Então, eu acho que o que atesta, na verdade, a validade ou não do processo eleitoral, né, é a credibilidade que a instituição tem. Eu acho que no Brasil o TSE tem credibilidade. Os tribunais regionais têm credibilidade. E a gente sabe também que no passado, com o voto manual, tinha muita manipulação, né? Então é uma coisa complicada. Mas essa é a posição que eu tenho. Só para te fazer retomando um pouco essa história aí, da eleição no Brasil, eu participei profundamente da eleição presidencial de 89, que resultou no final do segundo turno do Lula com o Collor. Durante o processo eleitoral, uma das responsabilidades que eu tinha, entre outras, era a questão de informática, porque eu era o único cara ali que estava mais dentro do processo, que conhecia de informática. Aí nós montamos um grupo que tinham voluntários de outras instituições, tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo, gente ligada ao movimento católico, no Rio era ligado à universidade,
Nós montamos um grupo com alguns estatísticos aí da Universidade de São Paulo. Tinha também um rapaz de TI do Sindicato dos Professores, eu acho, da USP. Enfim, montamos um grupo relativamente grande de técnicos, que eu era um dos coordenadores. E aí nós resolvemos fazer uma avaliação. Como é que a gente vai verificar se não tem fraude, né? Como é que é a questão da fraude eleitoral? Porque tinha muito aquela questão na época também do Brizola, que tinha tido fraude, que tinha uma empresa, agora eu não me lembro o nome, que fraudou eles no Rio. O Brizola foi muito ativo nessa história, e o PDT fazia coligação com o PT, então tinha toda essa questão, essa preocupação. E então, com esse grupo, nós definimos alguns projetos. Como é que nós vamos fazer a verificação eleitoral? E aí a gente decidiu fazer por amostragem. Então, foi feito um cálculo, né, de amostragem, 2 tipos de amostragem. Uma era para previsão do resultado e a outra era para verificação de fraude. Então, nós tínhamos 2 grupos e foram sorteadas urnas em todo o Brasil, né, através do processo aí estatístico e aleatório, né, que foram amostradas. Então, os militantes em diversos estados aí iam especificamente numa determinada urna, pegavam aqueles dados. Nós mostramos umas unidades regionais para entrada de dados, transmitimos isso via modem para o local aqui em São Paulo, que a gente arrumou uma casinha lá, que foi emprestada por um simpatizante, até chamamos a Casa do Espanto. Se alguém da época ouvir essa história, vai se lembrar. E ali nós botamos lá uma turma grande de estudantes, voluntários, pessoal fazendo data entry, verificação. Os estatísticos estavam lá e conectamos os estados através do modemzinho vagabundo na época, impensável de se utilizar hoje, mas enfim, funcionou. Tinha um sistema que fazia a coleta, consolidava os dados e depois gerava o resultado através até dos gráficos. Enfim, nós percebemos, né, o resultado foi assim: não houve fraude comum, entendeu? Não era fraude generalizada. Identificou-se que, me lembro de um lugar, numa cidade da Bahia, que o gráfico do Collor e do Lula parecia invertido. Os votos do Lula tinham sido transferidos para o Collor, né? E isso foi detectado através disso. Mas fora isso, não houve uma fraude generalizada. Houve casos específicos. E também com relação à projeção dos resultados, a projeção foi correta. Então, nós não identificamos ali no momento, né, no final do processo, nenhum tipo de fraude organizada. Houve alguns pontos, mas não que isso significasse também mudança no resultado eleitoral. Não era significativo para a alteração do resultado final. O que mais que aconteceu? Outro bem interessante também é que foi no primeiro turno. O que se dizia era que era o Brizola e o Collor iam para o segundo turno. O Brizola e o Collor iam para o segundo turno. E aí o pessoal da projeção um dia me chamou e falou: Paulo, isso está errado, o Lula está na frente, o Lula vai para o segundo turno, o Lula vai para o segundo turno. E a mídia e todo mundo falando o contrário. As pesquisas de opinião, todo mundo dando o contrário. E aí eu me lembro que eu chamei o Lula, chamei lá a equipe deles, né, eu fazia parte da coordenação, e fizemos uma reunião com os estatísticos, e eles apresentaram o resultado e tal, e dali o Lula saiu fazendo um discurso de vitória, né, e vitorioso, bancando que ele estava no segundo turno e tal. Isso foi bem positivo na questão da militância, né? A militância ficou bem satisfeita com a posição dessa e tal, foi bem interessante. Enfim, isso foi em relação às eleições de 89, né? E no fim, deu no que deu. Infelizmente, né, sob a minha perspectiva política, na época nós perdemos a eleição, mas eu acho que foi um processo bem rico para o Brasil. E, enfim, muito positivo, né? Hoje eu vejo tudo como muito positivo. Então é isso.
Mais alguma questão aí nessa... Pai, Oi. Sobre essa questão... Tudo bem, pessoal? Aqui é o Gabriel. Estou invadindo aqui um pouco a conversa, porque eu me lembrei que acho que tem um outro aspecto da confiabilidade no processo eleitoral que você podia ilustrar, que não diz tanto respeito ao números estatísticos, mas muito mais a uma coisa mais simbólica de confiança nas instituições. E eu não sei se você pode contar ou não, mas aquela história da apuração final no Lesoto, como que foi ali a conclusão, né, que foi muito além de números e que essa questão da confiança nas instituições às vezes não está somente na estatística. Sabe do que eu estou falando, né? Sei. O Lesoto é outro caso à parte e bem interessante. Eu não sei se o pessoal do xadrez quer ouvir agora o Lesoto. Claro. Mais alguma coisa? Manda bala. Não. Mais alguma... O Gabriel é integrante honorário por hoje. Não, o Lesoto foi o seguinte. Um parentezinho da minha vida para explicar um detalhe. Entre indas e vindas e outros países, eu trabalhei também na Holanda, no Tribunal de Guerra da ex-Yugoslávia. Isso acho que foi pós-Tonga. Enfim, eu sou neto de português, por parte de mãe. E minha mãe nasceu no Brasil, mas é portuguesa. Então, quando eu estava na Holanda, eu peguei os dias de folga, minha mulher morava comigo na Holanda, eu fui passar os dias em Portugal. Aquele frio desgraçado ali na Holanda, vento frio, céu cinza, eu estressado com aquilo tudo, falei, vamos dar uma parecida, vamos lá para Portugal, né? Vamos falar português e ver se é um clima mais quente. E foi ótimo, chegamos lá, céu azul, clima quente, comida portuguesa, e eu falei, vou correr atrás da minha cidadania portuguesa. E eu já tinha a documentação pronta, sei lá, a certidão de nascimento, acho que eu já tinha. E aí eu fui, me registrei primeiro, fui no registro civil, tirei minha identidade e depois peguei o passaporte português. Foi uma coisa assim, bem rápida. E, enfim, tendo o passaporte português, me possibilitou fazer alguns trabalhos para a União Europeia. Porque na época, para trabalhar para a União Europeia, você tinha que pertencer a algum país europeu. E aí eu comecei a verificar um pouco as possibilidades nessa época. Porque a União Europeia também presta serviço, ajuda, processos eleitorais aí através do mundo. Então é mais uma área que se pode trabalhar na questão eleitoral. Acho que talvez em outras áreas também, mas especificamente posso falar da questão eleitoral. E eles têm missões de observação eleitoral e também têm alguns projetos de assistência. Eu fui convidado para trabalhar na assistência técnica no Lesoto, aí através da União Europeia. Projeto de alguns meses, eles vão ter eleições também. O Lesoto é um país assim, bem complicado também, tem muito conflito interno. E é um enclave na África do Sul, né? Exatamente, é um lugar lindíssimo, maravilhoso. E lá fui eu, né? Cheguei lá, fui primeiro para Joanesburgo, cheguei no aeroporto, peguei o avião para Ok, ajuda os universitários aí, capital do Lesoto, falhou agora a mente, novamente. Maseru. Enfim, Maseru. Boa. Aí que eu tenho uma história incrível para contar também. Aí, bom, vamos falar do projeto eleitoral. Chego lá, também a mesma história, recebi um briefing, né? Fui conversar com o pessoal da comunidade europeia, delegação da União Europeia no Lesoto, me deram um briefing sobre a questão política, né? Explicaram, e eu fui fazer um trabalho técnico, né? E aí também fui lá para a área de TI deles e fiz um trabalho no projeto de resultado eleitoral. E aí, ali, um trabalho mais gerencial, eles tinham contratado uma empresa que fazia a entrada de dados dos boletins de urna, né, dos resultados eleitorais. E era interessante até o projeto deles, porque eles botaram uma câmera em cada região.
onde eles transmitiam por via fax os resultados eleitorais. Aquilo tudo era filmado, né? E a gente via isso, eles transmitindo, né? Na presença dos partidos políticos em cada área, eles transmitiam o boletim de urna, a gente via lá o boletim sendo transmitido e a gente recebia isso. Isso era feito num hotel, né? Bem de forma transparente, telões, e todo mundo via aquilo, o pessoal passando fax, recebendo fax. E aí tinha um sistema para entrada de dados dos resultados eleitorais também nesse salão, de forma transparente, toda a comunidade diplomática estava lá, jornalistas, enfim, era público, né? Então ficava, né, o pessoal acompanhando ali, o pessoal fazendo a entrada de dados, e até então não tinha um sistema de resultado que consolidava os dados, porque tem um cálculo, né? Tem uma cota que, dependendo do sistema eleitoral, você tem que aplicar um índice para ter o resultado de cada candidato e tal, que preenchia o cargo em função daquele índice eleitoral. Não é o mais votado que ganha, mas em função da aplicação desse índice. E, enfim, aí trabalhei junto a essa empresa, nós fizemos esse sistema de resultado e foi muito legal, funcionou bacana, ficamos satisfeitos. Tinha até um prazo para a Comissão Eleitoral divulgar os dados oficialmente. E aí eu fui para casa satisfeito, eu falei, pô, deu certo, né? Deu certo, funcionou, que bom. E quando eu chego no outro dia, nesse hotel onde tinha aí a Comissão Eleitoral e tudo estava se desenvolvendo, eles me chamaram e falaram, olha, Paulo, tem uma região que está contestando, que os votos não estão corretos. Me assustei um pouco, aí nos fechamos lá numa sala. Tinha uma equipe pequena, bem pequena, da Comissão Eleitoral, que era responsável pelos dados. E eu junto lá, né? O único brancão ali no meio do pessoal do Lesoto, né? E sentindo a pressão, né? E eu falei, até que ponto eu posso intervir ou não, ou devo intervir nisso, porque eu... né? E aí eu peguei os resultados dessa região, e a hora que eu vi os dados, eles estavam realmente, tinha alguma coisa incompleta. Não foi uma questão mal intencionada, foi uma questão de processo, simplesmente foi mal feito, né? E aí eu somei lá manualmente, peguei lá um computador, acho um Excelzinho, fiz lá e vi que tinha uma diferença. E nisso nós fizemos uma reunião, quando a gente detectou isso, a gente fez uma reunião com os partidos políticos envolvidos na eleição, estavam lá presentes, e aquele clima, né, bem pesado, né, na sala. E o pessoal advogando contra, a favor e tal. E só para enriquecer um pouco mais a história, a situação era tensa, né? Então, pré-eleição, houve muito problema, houve tiros, entendeu? Eu, do meu hotel, eu via tiroteio toda hora, entendeu? E eram facções dentro do governo, acho, foi o que me falaram, né? Não posso te dizer porque eu não vi, mas eu ouvi, e que estavam se estranhando, porque existiam lá alguns conflitos entre os próprios militares. Enfim, mas isso era uma coisa entre eles, mas tinha sempre o receio de uma intervenção. Eu me lembro muito que teve uma discussão se os militares deviam ficar junto às urnas eleitorais durante o processo, as unidades de votação ou não, e aí teve uma ordem para os militares ficarem aquartelados. Enfim, tem esse clima tenso. E aí estou eu lá, voltando lá para a tal da reunião, o que nós vamos fazer e tal. E eu me lembro de estar num canto assim, encostada na parede. E aí começou assim, eles rezaram. A primeira coisa que eles fizeram teve uma reza bem forte. Pedindo, né? Na verdade era uma reza que na verdade era um pedido, né? Que tudo corresse bem, que tudo corresse em paz, que não houvesse conflito
e que eles resolvessem aquela situação de uma maneira sem gerar conflito e, né, que eles pudessem correr adiante com aquele processo e que isso não significasse tivesse uma consequência, né, mais nefasta para o Lesoto, né, para o governo, para o país, para a população, e porque tinha também uma divisão assim, entre as pessoas que moravam na cidade com as pessoas que moravam nas montanhas, né? Também tem aí uma divisão, não é norte e sul, mas é alto, e, né, o pessoal da montanha e o pessoal mais baixo, que influenciava um pouco nessa discussão e na representatividade eleitoral. E isso foi uma coisa, para mim, assim, marcante, entendeu? Porque ali eu senti uma energia ali incrível, entendeu? Incrível. E no final, tudo se resolveu pacificamente, entendeu? Houve um acordo, tudo chegou a um denominador comum ali, que a eleição era válida, e nós saímos dali e eles foram anunciar o resultado eleitoral e não houve nenhum tipo de contestação. Mas, assim, eu falei isso para o Gabriel, é difícil explicar, mas é como se fosse uma coisa bem sobrenatural, de tão forte que foi a mensagem, entendeu? Que foi aquela discussão que a gente teve ali naquele momento. Uma coisa incrível, uma sensação incrível. E, bom, até encontrei lá o atual presidente aí da África do Sul, Ramaphosa, né? Tive lá um pequeno contato com ele. E o que mais que aconteceu? Bom, aí teve lá, fiquei mais algum tempo, fui embora. Depois de 2 ou 3 meses, voltei mais um mês para encerrar ali tudo e tal, fazer o encerramento de tudo. E 3 anos depois, eles me chamaram novamente, porque o governo tinha sido dissolvido e eles iam fazer novas eleições. E aí lá fui eu. Aí, Paulo, você tem que vir para cá e tal, mas como é que eu vou e tal? A União Europeia, não temos tempo para te contratar, porque não vai dar tempo, o processo é burocrático, isso tinha sido previsto antes e tal, e vamos falar com a ONU. E aí a ONU me contratou. Como tinha esse processo do roster que eu te falei, como eu já estou pré-selecionado, esse roster, ele agiliza a contratação de especialista. Então, através do roster, eu fui contratado aí para fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, mas aí já trabalhando pelo PNUD, né? Ou UNDP, como a gente fala em inglês. E voltei lá pro Lesoto e voltei lá para o sistema. Fui ver o sistema, o que tinha acontecido? A empresa que tinha desenvolvido o sistema não tinha capacidade de dar manutenção mais. E porque na época morreu um candidato ou 2 candidatos morreram depois que eles tinham assumido a candidatura, isso alterava o número de candidatos, isso alterava o sistema, esse cálculo todo. E aí eu tive umas reuniões com a empresa lá para solucionar isso. Enfim, e a empresa não conseguia solucionar o sistema. Não conseguia. Isso, assim, a noite anterior à eleição, o negócio lá, eu testava, porque eu tinha gerado os resultados falsos, né? Para a gente fazer o teste. E eu não batia o que eu tinha com o resultado deles. Eu falei, o sistema não está correto, o sistema não está correto, o sistema não está correto. E no final deu um resultado positivo, mas eu não estava acreditando no sistema. E aí eu fiz uma planilha, eu tinha uma planilha em Excel. Eu já tinha feito outra vez, eu aprimorei essa planilha toda
e com 1000, enfim, macros e validações e candidatos e enfim, que eu só entrava com o resultado lá, de cada candidato, e ele gerava tudo, o resultado, quantos tinham sido eleitos, verde, vermelho, isso, aquilo, inconsistência de dados e tal. E lá fomos nós para a eleição. Dessa vez foi num anfiteatro grande, o mesmo processo que eu contei anteriormente, e começou lá o processo de apuração, e eu fui entrando com os dados lá no meu computadorzinho. Aí fui checar com o sistema estava errado. Aí eu avisei para os caras, não divulga isso, porque o sistema está errado. Não usa esse sistema. Proibi os caras lá de usar o sistema. E outra particularidade interessante disso tudo foi que eu gerei esses resultados falsos, né, para a gente fazer o teste do sistema. O que aconteceu? Nesse dia que eu estou lá, né, antes de começar a apuração, o embaixador americano chega para mim e fala: Paulo, eles estão dizendo que os resultados já estão prontos, está tendo manipulação dos resultados. Eu falei: não, mas como é que pode ser? Não, espera aí. Aí ele me encaminhou lá uma pessoa que trabalhava com eles, que me trouxe uma pasta que tinha realmente os resultados eleitorais. E esses resultados eleitorais eram os que eu tinha gerado para a gente fazer o teste para a validação do sistema de resultado. Então, alguém dentro da comissão eleitoral vendeu esses dados como se fossem dados verdadeiros, ou vendeu, ou entregou, enfim. E isso foi distribuído, não só, depois eu fiquei sabendo, que não foi só para eles, mas foi também, foi enviado para a ONU, foi enviado para outras embaixadas. E aí, quando eu soube disso, eu chamei a comissão eleitoral, expliquei o que tinha acontecido, né? Eu falei: tem isso. Eu falei: não, Paulo, não tem problema, a gente aqui zera o sistema, no Brasil tem o tal do zeríssimo, né? Lá tinha o tal do zeríssimo também, que dava credibilidade. Ele: não, nós estamos fazendo a entrada dos dados do zero aqui. E aí ele fazia a entrada do zero, aí eu pegava o dado consolidado, botava na minha planilha, e aí foi assim que saiu o resultado do Lesoto, através dessa planilha que eu fiz. E foi até gozado, porque tinha um cara da África do Sul lá, e tinha várias pessoas, né, acompanhando, observadores. E aí ele falou: não, Paulo, mas o que você está fazendo aí? Eu falei: não, eu estou verificando o resultado. Não, mas você devia estar trancado numa sala. Eu estava lá no meio deles, né? Um cidadão comum ali no meio de todos. E ele ficava muito assustado, né, o rapaz da África do Sul. Com isso eu falei: não, aqui é tudo transparente, não tem problema. E aí depois eu passei esse resultado para a comissão eleitoral, eles verificaram novamente tudo, né, e anunciaram o resultado final. E foi ótimo. Aí eu me lembro que quando eu saí desse palácio de convenções, tinha muita festa nas ruas, porque acho que na época, foi porque a oposição tinha ganhado, o pessoal da cidade tinha ganhado o pessoal estava feliz, enfim. E eu fui para casa e falei: não, que bom, né? Que bom participar de um projeto assim, que a coisa aconteceu assim, que deu tudo certo. E aí eu me senti muito feliz, muito gratificado, né? Por tudo, apesar da dificuldade toda, os sustos, né? E a responsabilidade, né? E o receio de fazer alguma coisa errada, né? Enfim, mas funcionou, foi bacana. Então, o que mais que eu posso te falar do Lesoto? Acho que é isso. Sim, vou contar uma historinha, bem, não sei se vale a pena ou não. Mas outro dia eu estava em São Paulo, né? Eu moro em Florianópolis, São Paulo. Estava no Brasil, moro em Florianópolis agora. Eu tenho outro filho, tem 17 anos agora. Na época, talvez ele tivesse aí 12 ou 13 anos, quando eu fui no Lesoto. E talvez, eu não me lembro. Mas enfim, foi quando passou
aquele filme da, como é que é? Pantera Negra, não é? E que fez muito sucesso e tal, e eu tô lá. Fui pro cinema, assisti esse filme, e, bom, todo mundo acho que deve ter assistido esse filme. Ele é passado na África, né? Enfim, e tem uma referência às montanhas, né? Que é uma coisa muito parecida com o Lesoto, e até tem neve no Lesoto, né? E, que eu fui ver, né? Levei minha mulher e o irmão do Gabriel, aí o Pablo mais novo, nós fomos todo mundo lá ver a neve nas montanhas. Mas, enfim, eu tinha comprado uns cobertores bem locais, umas cores bem locais. Eu olhei assim e falei, não, conheço esses cobertores. Quando eu vi os personagens, que eles estão lá no frio, e eles usavam os cobertores assim para se agasalhar, eu olhei aquilo e falei, pô, conheço aí. Aí eu cheguei em casa, fui no armário lá, peguei um desses, eu tinha comprado 2 cobertores. Eu peguei 2 cobertores e mostrei para o Pablo. Falei, Pablo, você reconhece isso aqui? Ele não acreditou. É exatamente o que eles tinham usado no filme. O mesmo modelo, as mesmas cores. E não, o meu filho ficou apaixonado. Entendeu? Aí, naquela noite mesmo, ele já se embrulhou lá no cobertor e foi dormir com o cobertor, né? Tanto assim, porque aquilo tinha feito bastante simbólico para ele, né? Que ele tinha ido no país, tinha o tal do cobertor, isso fazia ligação com o filme, que ele adorava, né? Adora ainda. Foi bem legal, bem legal. E é isso. Então, acho que é um pouco do Lesoto. Também viajei um pouco lá, tive a oportunidade de viajar nas montanhas, a trabalho e também fazendo um pouco de turismo, que é o legal, né, desse tipo de trabalho, é você aproveitar um pouco, relaxar, quando você consegue, né, mas ver o que o país tem para te oferecer culturalmente, né, entender a língua, entender a parte da culinária, comida, como é que eles se relacionam. Muito legal tudo. E Paulo, a gente, né, rumando para o nosso encerramento, até porque a gente já está tomando quase 2 horas do seu tempo, conta um pouco para a gente sobre a sua experiência atual em Vanuatu, até porque recentemente a gente teve uma crise política aí, né, um princípio de voto de desconfiança contra o primeiro-ministro, Bob. Você trabalhou no cadastramento dos eleitores, né, trabalhou na realização das eleições. Sabemos que tem pelo menos mais um brasileiro aí, que é o Diego Benedito, né, o técnico do time campeão da Champions League de Vanuatu. Então, conta um pouco qual o seu trabalho aí e como é a vida de um brasileiro num país que eu não tenho dúvidas, deve ser um dos países menos visitados por brasileiros, até pela localização da gloriosa República de Vanuatu. Não, aqui é um país incrível, A primeira vez que eu vim para cá foi em 2019, também aí convidado pela ONU, né, através desse sistema aí do roster, né, que eu te falei, e vim para um projeto de 3 meses, que era para fazer uma análise de como estava aqui o projeto e a questão do recenseamento eleitoral. Vim para cá, tinha um projeto que é financiado pela Nova Zelândia, implementado pelo PNUD. Na época tinha um voluntário, uma gerente de projeto e um administrativo. E vários consultores, não era só eu, tinha consultores para outras áreas. Na época se podia vir, então cheguei a encontrar 1 ou 2 aqui, e foi antes da pré-Covid. Enfim, cheguei, fiquei um pouco mais, aí pediram para ficar mais, estendi um pouco mais meu contrato. A ideia era para vir e voltar depois, acabei ficando aqui acho que de março a julho de 2019. E aí eu fiz um projeto grande aqui, uma parte escrevi todo o projeto, a parte de planejamento, orçamento, para fazer um registro, né, eleitoral. Existe um registro, era uma base de dados em Access,
que tinha sido desenvolvido há talvez 10 anos atrás pela ajuda australiana. E era o que eles tinham. E aí, o que aconteceu? Mudou a legislação. Eles introduziram a possibilidade de se votar utilizando a identidade, né? Que estava incipiente ainda. Mas aí tem uma adequação na legislação para permitir isso e tal. Mas a ideia era o seguinte: além de usar o cartão eleitoral, existe essa possibilidade de usar o RG, o registro civil. E aí tinha de fazer a introdução do registro civil aqui foi feita de uma forma bem recente e bem precária. Começou em 2017, a gente está falando em 2019. Eles fizeram algumas experiências que não foram muito, seguiram adiante, mas a partir de quando eu cheguei aqui, com o financiamento, foi possível fazer um projeto mais abrangente. E aí a gente fez um projeto que aí fiz a compra de equipamentos, especificação, enfim. O sistema já tinha sido desenvolvido por um voluntário da Austrália, que hoje está beirando aí os 80 anos, outra pessoa fantástica. E aí eu recomendei a contratação dele pelo PNUD. Ele veio, participei da primeira parte do processo, que aí a gente fez conjuntamente registro civil e registro eleitoral. Porque até então a legislação não permitia o uso do registro civil, mas estava já no processo de aprovar. Enfim, desenvolvemos tudo, levamos aí os kits móveis, né, para o interior, né, para as outras províncias. Começou com o projeto na província de Sama, que mais especificamente em Luganville, que é a segunda cidade aqui de Vanuatu, a segunda única, né, porque só tem duas, Port Vila e Luganville. E onde teve um treinamento, fizemos um treinamento do pessoal local no uso dos equipamentos, tudo bem interessante. E aí eu voltei para o Brasil. Acabou meu contrato, voltei para o Brasil. Não, vamos te trazer de volta, vamos te trazer de volta. A coisa foi indo, aí eu acabei voltando para cá em dezembro de 2019. Fiquei aqui 20 dias e falei para eles, olha, com o sistema que vocês têm aí, a eleição era para março, isso era dezembro. Eu falei, isso não vai acontecer, né? Essa eleição não vai sair para março. Aí eu voltei para o Brasil com a cópia da base de dados desse Access. Esse sistema Access era fechado, não tinha como fazer nenhum tipo de alteração nele. E como ele tinha de trabalhar em rede, para 2, 3 pessoas, até que ele funcionava, quando tinha mais gente, era uma verdadeira carroça. Eu falei, nós temos que migrar esse sistema, senão eles vão ter problema. E aí, no Brasil, sem pagamento, dezembro, janeiro, eu fiz esse sistema, eu fiz um sistema alternativo, usando uma interface web, um banco de dados mais sofisticado, né, mais apropriado para esse tipo de sistema. E, enfim, voltei em fevereiro, aí como staff do PNUD. Eu estou até o momento, né? Termina em setembro o meu contrato. E também era um contrato de 3 meses. E aí passei fevereiro e parte de março migrando o sistema e migrando os dados para o novo sistema, arrumando milhões de bugs e desenvolvendo milhões de coisas, e, enfim, uma verdadeira maratona de desenvolvimento. Isso entre outras atividades, né? Treinamento, preparação de manual. O que aconteceu? Estava para mudar o sistema para o uso do registro civil, só que não foi aprovado. Então, teria que se utilizar o cartão eleitoral. Quando a gente fez esse processo de ir para as províncias para registrar as pessoas, além do sistema eletrônico, existia um formulário que as pessoas preenchiam. Mas como a expectativa era usar o sistema eletrônico, esses formulários foram armazenados. E quando chegou em fevereiro, não passou ainda no parlamento a utilização esses dados precisavam ser imputados nesse sistema alternativo.
E o que acontece? Esses formulários eles não tinham uma identificação com o registro civil, com o número do registro civil. Porque no eleitoral, no cartão eleitoral, eles utilizam o que a gente fala Polling Station Sheet and Roll Number. É o nome da unidade de votação, é como se fosse um caderno, que tem linhas, né? Então, aquele caderno tem um nome, que é onde tem o caderno eleitoral daquela região, tem uma linha, cada linha é um eleitor, e tem 2 colunas. É o número da folha e o número da linha. Então, por exemplo, o meu número eleitoral, na verdade, era o nome da polling station, ou do local de votação, folha tal, linha tal. Então, era assim que eles verificavam no caderno. Essa pessoa pode votar porque está aqui. Processo manual. E isso não tinha ligação com nenhum tipo de sistema eletrônico. Tem outras coisas aí que eu não vou nem entrar em detalhe agora, mas enfim. Nós fizemos tínhamos que fazer boa parte do data entry desses formulários. A mesma história, montamos uma equipe aqui para fazer o data entry. Em muitos lugares eles não fizeram o registro civil, só fizeram o registrado através dos formulários. Enfim, foi uma verdadeira loucura, mais uma vez, mas no final tudo funcionou direitinho, o registro eleitoral foi impresso, as listas eleitorais foram distribuídas. A eleição não foi contestada, deu tudo certo. Montamos também um help desk, né? Primeira vez que fizemos isso, com o número, as pessoas podiam ligar, tinha alguma dúvida, liga para esse número, e principalmente o pessoal que estava nas regiões eleitorais, né? Enfim, foi outro processo riquíssimo, e no final foi muito positivo, deu certo. Mas muita precariedade. E na verdade tudo isso continua até hoje. Quando acabou os meus 3 meses, foi em março, a minha mulher e o irmão do Gabriel vieram para cá, e aí começou o Covid, né? E aí eles bloquearam o país. Então na época ninguém entrava, ninguém saía, alguns casos específicos, né? E ninguém sabia direito e tal, e aí, bom, enfim. E como eu tinha muito trabalho aqui para fazer, fui ficando, mais 3 meses, até setembro, até dezembro, e esse projeto que eu estava trabalhando, financiado aí pela Nova Zelândia, terminava em dezembro. E aí continuamos, né? Aí fizemos, agora está num processo, a gente fala de verificação. Nós mandamos algumas equipes com tablets para o interior para fazer uma verificação das listas, quem está registrado, quem não está, quem morreu, quem foi transferido. Usamos os tablets para fazer registro de nascimento, registro de eleitor, tiramos foto, entendeu? E esses dados depois são incorporados no sistema. Esse ano a eleição teve eleição provincial, nisso a legislação já estava adequada, e aí foi possível utilizar o RG para votar, mas só para aquelas pessoas que faziam parte do registro eleitoral, né? E aí nós estamos convivendo com 2 tipos de identificação, ou o cartão eleitoral ou o RG. Se a pessoa está no sistema e tem um desses 2 documentos, ele pode votar. Significa o quê? Que a gente tem que basicamente lidar com 2 tipos de listas. Uma que tem número de identidade e outra que não tem. Porque metade não tem. E aí eu fiz o sistema, mesclamos as 2, enfim. Colocamos foto, foi bem legal. E esse processo continua. Porque não para, né? Quando você sabe que trabalhando com registros de pessoas é uma coisa interminável, porque as pessoas mudam de lugar, morrem, nascem, então é um processo contínuo. Nós estamos nesse processo aqui. E aí, esse ano saiu a versão 2 desse projeto, eu trabalhei o ano passado, e que vai até a próxima eleição, acho que é 2023, e eles pediram para eu ficar aqui, e o meu contrato foi estendido aí, então, até abril desse ano, e finalmente até setembro, porque aí me falaram que não, você vai fazer 65 anos,
e a ONU não permite extensão de contrato de staff com mais de 65 anos. Eles falam que é a idade de aposentadoria. Porque também ninguém tinha me falado nada, não sabia, enfim. Então, setembro agora, eu estou terminando o meu projeto aqui, no Vanuatu, muito satisfeito com tudo que eu fiz e muito feliz de ter vindo para cá, muito feliz de conhecer o lugar. É um país lindo, maravilhoso, sujeito a tsunamis, erupções, terremotos. Teve aí alguns meses atrás, aqui teve mais de 50 terremotos no mesmo mês. Alguns a gente sente, outros não, depois você acaba acostumando um pouco. E muito legal, muito satisfeito com tudo. E agora eu estou vendo aí quais os próximos passos, né? Muito provavelmente voltar para o Brasil aí até o final do ano. Existem algumas possibilidades aí no caminho, mas nada definitivo. Mas muito feliz de estar vivendo aqui num país sem Covid, sem ter que usar máscara, sem estar preocupado, ou tão preocupado, né? Só preocupado com o pessoal do Brasil. E com essa situação toda que a gente vive aí no Brasil, muito receoso de voltar, encontrar esse país do jeito que está. Cansado, né? Porque a gente luta tanto e no fim a gente vê a situação que a gente está vivendo, a gente não pode estar satisfeito mesmo, né? Mas enfim, é isso. O que mais que eu fiz aqui? Fiz 1000 mergulhos, mergulhamos aqui quase todo fim de semana. Scuba diving, né? Mergulho com tanque. Comecei lá no Timor, é lindo aqui debaixo d'água, tão lindo como fora, e muitas ilhas. Fomos ver aqui o vulcão em atividade, coisas incríveis, que fica aí para uma próxima, né? Isso. Tá bom? Paulo, a gente agradece mais uma vez seu tempo e sua generosidade conosco de compartilhar aí esses diversos relatos. E aqui no repertório também é tradição o convidado passar uma dica cultural, né? Pode ser um filme, livro, enfim, e escolher a música de encerramento. Não, rapaz, isso agora assim, como disse, você me apertou sem me abraçar, né? Vamos lembrar uma aí da turma antiga, né? Acho que do Geraldo Vandré, né? Do dia que não falei das flores, que é significativo. Boa. No nosso contexto atual. E uma dica cultural. Isso. Coletânea aí do Hélio Gaspari, fica com a minha recomendação cultural. Eu acho que para entender o contexto hoje do Brasil, era muito importante. Bem, então é isso, a gente encerra mais essa edição do repertório ao som de Geraldo Vandré.